Quando analisamos as questões de biotecnologia no Enem, uma coisa fica muito clara. As provas hoje abandonaram aquela simples memorização de conceitos. O foco atual agora é entender como engenharia molecular, como a biologia molecular, elas funcionam como soluções para gargalos, tanto econômicos quanto para gargalos de saúde pública. Mas antes da gente dar continuidade nessa aula, eu vou te convidar para ficar comigo aqui até o final, que eu quero te deixar de presente esse infográfico aqui, ó, que ele vai te ajudar bastante na hora de você estudar pro vestibular, de você tentar entender alguns conceitos. Você pode baixar e consultar sempre que precisar. Beleza, gente? Então, assim, o tema da nossa aula hoje é praticamente genética, tecnologia do DNA recombinante. Quando nós falamos de DNA recombinante, é o caso que eu estava falando para vocês, da insulina, que nós utilizamos bactérias, que nós antigamente utilizávamos uma outra forma, e aí chegou o ponto onde a engenharia molecular ela entrou em ação. Vamos pensar assim, na produção de insulina humana, que até na década de 1980, para obter uma quantidade necessária, nós dependíamos muito da extração do pâncreas de milhares de animais, como bois e porcos. Geralmente esse processo ele era ineficiente e caro, e frequentemente trazia reações alérgicas, devido a pequenas diferenças nessas sequências de aminoácidos presentes nas proteínas desses animais. E é aí que veio a solução. A solução não veio da medicina clássica. Ela veio de uma programação biológica. Se você entender, o DNA ele funciona exatamente como um software universal. Se você inserir uma linha de comando, aquele código humano, que está lá dentro do nosso genoma, e transferíssemos para uma bactéria, por exemplo, a maquinaria de tradução dela vai ler e vai executar essas instruções sem questionar a origem. Por quê? A gente tem que entender que existe a universalidade do código genético, que serve geralmente para a fundação de toda essa tecnologia de DNA recombinante. É muito simples. Hoje, a gente pensa assim, eu consigo manipular um software, eu consigo utilizar esse material cortando de modo cirúrgico. Para manipular, nós vamos utilizar algumas ferramentas para realizar esses cortes que eu falei nos locais exatos. E é aqui aonde o vestibular aprofunda algumas cobranças. No caso das endonucleases ou as enzimas de restrição, como nós estamos vendo aqui do lado. Na natureza, a gente tem que entender que essas enzimas são um sistema de defesa imunológico das bactérias contra ataque de vírus, que são bacteriófagos. Só para a gente entender o que é um bacteriófago, é aquele vírus que ataca única e exclusivamente bactérias. Ele acaba colocando o seu material genético dentro da bactéria, fazendo com que aquela bactéria acabe produzindo vírus através desse maquinário genético da bactéria. Essa forma de defesa que ela tem vai ser utilizada para o bem. Então ela vai funcionar como? Reconhecendo essas sequências específicas de bases nitrogenadas, que são conhecidas como palíndromos. Esse palíndromo, como nós vemos ali, eles têm uma sequência de mesma ordem de leitura nas duas fitas complementares. Ou seja, tanto no sentido 5' 3', quanto no 3', 5'. É o que a imagem está mostrando aqui para nós. O ponto crítico aqui, quando a gente está pensando em questão de prova, de vestibular, na questão do Enem, é que você compreenda a quebra das ligações fosfodiéster naquela espinha dorsal do DNA. Quando uma enzima faz um corte desencontrado, ela gera o que chamamos de extremidades
coesivas. Essas bases, elas ficam temporariamente sem par e são a chave de tudo, pois possuem uma afinidade química natural para restabelecer essas pontes de hidrogênio com qualquer outro fragmento de DNA que tenha sido cortado pela enzima, independente da espécie de origem. Então, se eu estava falando ali que eu estou pegando DNA humano e estou inserindo numa bactéria, ela vai conseguir entender isso. Veja a diferença. Eu falei agora há pouco que anteriormente nós utilizávamos as proteínas produzidas por quem? Pelo boi e pelo porco. Elas eram iguais à nossa? Não. Aqui que está o ponto preciso para você. Nós não utilizamos aquela produzida em outro animal. Nós estamos colocando o nosso DNA na bactéria, para que esta bactéria, aí sim, ela venha produzir a insulina de acordo com a nossa característica, com o nosso DNA humano. Então nós cortamos e inserimos o nosso material lá. Vamos seguir aqui, entender um pouquinho sobre esse processo que nós chamamos de vetorização plasmidial. Então, antes de passarmos para a forma como esse gene vai ser transportado, você vai ter que dominar a biologia de alto nível para o vestibular. Então, antes de mais nada, eu vou te pedir, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal. Toda terça-feira eu trago análises profundas como essa que nós estamos vendo agora, para te ajudar a garantir aquela vaga que você tanto sonha no vestibular, te ajudar a melhorar a sua nota para o Enem. E aí nós vamos então conseguir desenvolver todo esse ponto que você precisa. Maravilha, então? Então, vamos seguir aqui para esse nosso slide que eu coloquei para você poder entender. Cortar o gene de interesse é apenas metade do trabalho. O maior desafio da engenharia genética vai ser qual? A entrega desse material. Para induzir o gene humano em uma colônia bacteriana, nós vamos utilizar um fragmento de DNA complementar para a bactéria, que é chamada de plasmídio, que são pequenos anéis de DNA de fita dupla com a mesma característica extracromossômica. E se você quer ter uma aula especial sobre isso, comenta aqui embaixo. Eu vou fazer uma aulinha sobre a morfologia bacteriana para você poder entender alguns processos. Continuando aqui então, as bactérias utilizam esses plasmídios no cotidiano para compartilhar genes de resistência, de antibióticos, através de um processo chamado de conjugação, que é onde ela projeta um pile e transfere para outra bactéria. Então, nós conseguimos fazer o quê? Nós interceptamos esse sistema de compartilhamento natural. Nós abrimos o plasmídio com essa enzima de restrição que eu comentei para vocês, e aí nós vamos unir o gene humano a esse plasmídio, utilizando uma colinha biológica chamada de DNA ligase. Esta cola biológica, ela vai refazer o quê? Ligações covalentes presentes ali naquele DNA. Então, quando eu altero esse plasmídio, ele se torna um vetor recombinante. Quando as bactérias sofrem um choque térmico ou elétrico, elas absorvem esse vetor. E ao iniciarem a sua divisão celular de uma forma mais acelerada, elas vão replicar aquele gene humano que está no interior delas. E aí elas passam a secretar essa proteína em bioreatores industriais. Esse é um mecanismo molecular exato por trás da produção de hormônios e vacinas modernas. Então veja como a tecnologia dessa engenharia criada por trás, como ela traz um benefício na saúde pública. Como eu tinha dito lá no comecinho desse nosso vídeo,
que nós tentamos selecionar problemas de saúde pública, como é o caso de pessoas dependentes de insulina. Então aqui nós vamos falar um pouquinho de uma tecnologia que é extremamente atual. E isso aqui, gente, não cai só naquela questão do Enem, naquela questão de vestibular. Isso aqui você pode utilizar como forma de você discutir tecnologias modernas dentro da tua redação, por exemplo. Então entenda que esse tema, como ele é tão atual, ele pode te trazer vários benefícios com você acompanhando aqui comigo. Então vamos tentar entender esse processo do CRISPR-Cas9. Se o plasmídio funciona bem para fabricar, para essas fábricas bacterianas, como eu coloquei, ele é limitado quando precisamos corrigir doenças genéticas diretamente na célula do paciente vivo. E é aí que entra esta tecnologia nova chamada do CRISPR-Cas9. Essa é a tecnologia mais avançada e provável dela aparecer nos temas de ponta de Enem. Diferentemente do RNA recombinante, perdão, do DNA recombinante, que adiciona um bloco genético externo, o CRISPR ele vem para quê? Para editar o genoma original num local onde existe uma falha. O sistema, você pode estar pensando assim comigo, nossa, como isso é complexo. É complexo, mas não é difícil de entender. O sistema é composto por duas partes. Um RNA guiado sinteticamente, que nós projetamos em laboratório para ser complementar à sequência do gene doente. E o que mais? A tal da enzima Cas9. Então, como que vai funcionar isso aqui? O RNA, ele guia rastreando bilhões de pares de bases no núcleo celular até encontrar o alvo. Quando ele encontra aquele encaixe perfeito, o Cas9 vem para fazer uma clivagem, uma quebra naquela fita dupla. E é ali que o mecanismo de reparo da célula tenta consertar essa quebra. Nesse processo, nós podemos desativar um gene prejudicial ou inserir um fragmento saudável para corrigir mutações, como no caso de doenças também de origem genética, que é o caso da anemia falciforme ou até mesmo da fibrose cística. Essas doenças, elas são extremamente debilitantes, muitas vezes trazendo até o falecimento mais cedo de pessoas. E nós estamos conseguindo, com esta tecnologia, trazer uma melhoria nessa condição, corrigindo erros genéticos, enviando esses fragmentos até a célula e ali nós trocamos por um fragmento saudável. Você está vendo o quanto isso é importante? Você está entendendo como a genética hoje ela está melhorando a qualidade de vida? Então aqui, ó, para a gente fechar, esse conteúdinho aqui ele foi curto, foi rápido, raciocinando aqui de forma geral para Enem e para vestibular. Eu vou pedir que vocês fiquem atentos à forma como a transgenia é apresentada nessas opções. Por quê? A prova costuma tentar te confundir, sugerindo uma introdução de um gene que altera a espécie inteira imediatamente, ou que o código genético vai mudar de estrutura. Olha só, isso está incorreto. A alternativa correta sempre vai validar o fato de que as regras de transcrição e tradução de proteínas são idênticas em todos os reinos. E é aqui que vem a situação de dominar a função exata de cada enzima envolvida nesse tráfego molecular é a linha divisória de quem decora os termos e quem realmente compreende os processos biotecnológicos modernos. Então, assim, eu espero que esse conteúdo tenha clareado um pouco a sua visão sobre o processo da engenharia genética. Lógico que eu vou ter que te pedir de novo
para deixar aquele joinha aqui, se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Essa ação simples com certeza é fundamental para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para quem precisa estudar mais para Enem, para quem está precisando estudar para vestibular, que normalmente muita gente está ali na batalha, manhã, tarde, noite, e acaba tendo um pequeno tempinho para poder entender sobre esses conceitos. Como eu te disse, senta o dedo aqui no joinha, me ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Compartilha. E não esqueça também de conferir os outros temas do canal, ok? Bons estudos, aquele abraço e até a próxima!